Vamos continuar aqui falando de verbos, mas agora vamos falar dos tempos verbais. O que é tempo verbal? É o momento quando o fato do verbo acontece, ou aconteceu, ou vai acontecer, né? Aí depende, você vai localizar o momento em que o fato ocorre em relação ao momento da fala. O momento da fala é sempre o presente. E é a partir do presente que eu consigo localizar fatos passados e fatos futuros. É sempre a partir da fala, tá? E a fala é sempre no presente. Ok? Então vamos ver aí os vários tempos verbais. São todos tempos do indicativo. Os tempos do subjuntivo são presente, pretérito imperfeito e futuro. São os derivados desse, mas naquela condição que eu falei, subjuntivo. Eles são apresentados sempre com relação a outra oração da frase, né? Não é o caso do indicativo. O verbo no modo indicativo pode ser uma oração só, não precisa de outra oração para explicar nada. Ok? Então vamos lá. O presente, o tempo, o verbo conjugado no presente, ele mostra um fato que ocorre no momento presente, que é o momento da fala. É um fato que ocorre sempre, com frequência, pode não estar ocorrendo exatamente agora, mas ele ocorreu ontem, ocorre hoje, vai ocorrer amanhã com certeza. É uma coisa diária. Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. É uma verdade universal. A Terra é redonda, esférica, tá bom? É. E ela gira em torno do Sol. A Terra gira... Olha o presente aí. Não estou falando que a Terra girou no passado e não gira mais. Não estou falando que a Terra girará em torno do Sol, porque ainda não gira. Não. A Terra gira. Hoje, ontem, amanhã, todo dia. Faz milhões de anos que a Terra gira em torno do Sol. Bilhões, tá? Então, é uma verdade universal. Pode ser exatamente um fato que acontece agora. Eu falo com você. Agora, não estou falando com você agora? Eu falo com você. Então, o verbo no presente, ele tem vários usos aí. Tem a ver com a frequência do fato, tem a ver com uma verdade universal, tem a ver com o momento da fala, exatamente. Tá? Mas é fácil localizar o tempo presente. O presente é o agora. Certo? Pretérito. A palavra pretérito significa passado. Então, quando você falar em tempo pretérito, é algo que já passou. Você está se referindo ao passado. E aí a gente tem três: o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Para entender pretérito perfeito e imperfeito, a gente trata os dois. Vamos comparar os dois. Primeiro, pretérito já aconteceu. É um fato passado, ele não está acontecendo agora. Ele não acontece mais. Já foi. Não ocorre hoje, nem vai ocorrer amanhã. Já foi, acabou, finito, fato terminado, morreu, aconteceu no passado. Passado, não acontece mais. Já era. Agora, pretérito perfeito. Olha como é simples. O pretérito perfeito é o fato que já ocorreu no passado e foi uma vez. Uma vez. Ele não foi repetido. Não foi um acontecimento que foi, depois de novo, depois de novo, depois de novo. Não acontece mais. Mas quando aconteceu, foi uma vez, depois foi de novo, depois foi de novo, depois foi de novo. Agora parou, mas... Percebeu? Foi várias vezes e não acontece mais. Esse é o imperfeito. Então a diferença entre passado perfeito e o passado imperfeito é que
Embora ambos já tenham acontecido e não acontecem mais, essa é a semelhança, a diferença é que o passado perfeito aconteceu uma vez, ele foi pontual, aconteceu uma vez e nunca mais. Enquanto que o pretérito imperfeito, ele aconteceu uma vez, depois aconteceu de novo, depois se repetiu de novo, depois aconteceu outra vez. Ele foi durativo. Ele já aconteceu, não acontece mais. Mas quando aconteceu, foram várias vezes, ele se repetiu. Essa é a diferença entre o perfeito, uma vez, e o imperfeito, mais de uma vez. Ele se repetiu no passado. Então, olha lá. Pretérito perfeito. Quando jovem, ele bateu o carro. Quando ele era jovem, a primeira vez que ele saiu dirigindo, ele bateu o carro. Depois, nunca mais. Ele bateu uma vez. Pretérito perfeito. Bateu uma vez. Isso não se repetiu. Ele bateu uma vez. Eu posso até falar também, ele bateu duas vezes. Percebeu? O fato se repetiu, mas aí eu expressei isso na frase duas vezes. Apesar de ter usado o verbo bateu. Mas olha a diferença para o pretérito imperfeito. Quando jovem, ela batia o carro. Hoje não bate mais. Ela aprendeu, finalmente ela aprendeu a dirigir. Ela não bate mais o carro. Mas quando ela era mais jovem, ela batia o carro. Ela saía com o carro, batia. Saía de novo, batia de novo. Saía de novo, batia de novo. Ela estraçalhou 3 carros. Percebeu? Um fato que se repetiu no passado. Não acontece mais. Aconteceu no passado. Mas no passado, esse mesmo fato aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aconteceu várias vezes. Ele era um durativo. Esse fato durou um tempo acontecendo, se repetindo. Quando jovem, ela batia o carro. Qual é a diferença para outra frase? Quando jovem, ele bateu o carro. Ele bateu uma vez. Quando jovem, ele batia o carro. Era um hábito. Bateu várias vezes. Tá? Então, pretérito perfeito, fato pontual. Uma vez. Pretérito imperfeito, fato durativo. Aconteceu várias vezes, durou um tempo acontecendo. Mas eles não acontecem mais, pertencem ao passado, pretérito. E tem o terceiro passado, que é o pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, esquece aquilo, não tem nada a ver com aqueles outros dois. Pretérito mais que perfeito é o seguinte: é quando numa frase, numa história, você conta 2 fatos passados. Você conta 2 coisas que já aconteceram no passado. E o fato mais antigo você põe no pretérito mais que perfeito. É como se fosse assim, o pretérito mais que perfeito, ele é o passado do passado. Ele é o passado mais antigo, é o fato mais antigo. No dia a dia, a gente não usa isso. É difícil alguém usar isso na fala cotidiana e tal. É o falara, conhecera, fizera, que fica meio pedante mesmo, né? Usar isso. Mas em vez de dizer fizera, você pode falar tinha feito, que não fica tão pedante. Tinha feito. Em vez de falara, tinha falado. Em vez de chegara, tinha chegado. É a mesma coisa, só que um é simples, chegara, o outro é composto. Tinha chegado, é composto por 2 verbos. Mas os 2 são pretérito mais que perfeito. Mas ainda assim, é difícil alguém usar esse tinha falado, tinha chegado, tinha conhecido. Geralmente as pessoas colocam tudo no passado simples, no pretérito perfeito. Mas quando é que você usa? Vamos mostrar quando é que tem que usar. Ou quando teria que usar. Ou quando é o momento certo de usar o pretérito mais que perfeito. Então você apresentou numa frase, numa história,
você contou dois fatos, os dois são passados, mas para deixar bem claro qual aconteceu primeiro, você põe esse no pretérito mais que perfeito. Só para fazer o contraste. Este aconteceu antes e este aconteceu depois deste. Tá? Então, exemplo simples. Ontem eu telefonei, olha o pretérito perfeito aí, passado simples. Ontem eu telefonei. Aconteceu uma vez. Ontem eu telefonei para a moça que eu conhecera ou tinha conhecido ano passado. Percebeu? Eu usei o conhecera, que é o pretérito mais que perfeito, ou o tinha conhecido, que também é pretérito mais que perfeito, só para indicar o fato mais antigo. Primeiro eu conheci a moça ano passado. Ano passado, lá longe de passado. E ontem, aí um passado recente, ontem eu telefonei para ela. Primeiro eu conheci a moça ano passado, é o fato mais antigo. E depois eu telefonei para ela, é o fato posterior. Também passado, mas é mais recente que o outro. Claro, como é que eu vou telefonar para ela sem conhecer? Melhor conhecer primeiro, né? É meio óbvio. Mas enfim, detalhes à parte. Percebeu? Pretérito mais que perfeito é quando você conjuga o verbo num passado que para mostrar que ele aconteceu antes de outro fato que está na mesma frase que também já aconteceu. E esse vai entrar no futuro simples. Percebeu? É o passado do passado. Passado mais perfeito. Pretérito mais perfeito. Tá? E agora os futuros. O futuro do presente é o futuro simples. Ele mostra um fato que ainda vai acontecer depois da minha fala. Pode ser amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui 10 anos, mas pode ser logo mais à noite, não sei. Mas vai acontecer depois do momento da fala de agora, deste momento presente em que eu estou falando. Por exemplo, hoje dormirei cedo. Hoje, tá vendo? O fato vai acontecer hoje, no presente, mas vai acontecer. O hoje, claro, hoje é o dia presente, mas eu já estou dormindo? Não, eu estou aqui falando para você que à noite, esta noite, eu dormirei cedo, ou seja, eu vou dormir cedo, mas mais tarde do que agora. Não vou dormir, não estou dormindo agora. Agora, neste momento presente, eu estou falando para você que logo mais esta noite eu dormirei cedo. O fato de eu dormir cedo vai acontecer depois do momento desta fala aqui. Hoje eu dormirei cedo. Amanhã nós viajaremos. Certo? O ano que vem teremos eleições. Percebeu? São fatos que ainda vão ocorrer depois da minha fala, que acontece agora. E o outro futuro é o futuro do pretérito. Se a gente for traduzir ao pé da letra futuro do pretérito, peraí. O pretérito é o passado. O futuro do passado é o presente. O passado é o ontem. O futuro do ontem é o hoje. Ah, então o futuro do pretérito é o presente? Não. O futuro do pretérito a gente chama de condicional. E a gente chama esse tempo de condicional. Por quê? Porque quando você conjuga um verbo no futuro do pretérito, você está mostrando um fato que está condicionado a outro. Lembra do subjuntivo? Aliás, quando você coloca o verbo no futuro do pretérito, você tem que usar outra oração na frase.
para mostrar o fato que vai se condicionar com esse. Vai ser a condição para este. Primeiro tem que ter a condição realizada. Você tem que satisfazer a uma condição para chegar no objetivo. Tá, você chega assim para mim e pergunta, e aí, você falou com ele? Ou seja, o meu objetivo é falar com o fulano. Eu quero falar com o cara, eu preciso falar com ele, com o cara. E aí você chega para mim e pergunta, e aí, falou com ele? E eu respondo, eu falaria com ele se ele estivesse aqui. Mas ele não está. Como é que você quer que eu fale com ele? Eu falaria, eu quero falar com ele. Eu até falaria. Mas a condição que tem que ser satisfeita, primeiro, para eu falar com ele, qual é? É ele estar aqui. Ele não está aqui. Eu não tenho telefone, não tenho e-mail, né? Eu preciso falar, olhando no olho. Então a condição para eu conversar com ele é o quê? É ele estar aqui. Ele está? Não está. Então como é que eu vou falar? Para eu falar, ele tem que estar aqui. Percebeu? O tempo condicional, o futuro do pretérito, eu falaria com ele. Isso está condicionado a isto. Para eu falar com ele, primeiro ele tem que estar aqui presente. Futuro do pretérito ou condicional. Ok? Então esses são os tempos verbais. Os tempos verbais marcam um momento exato do acontecimento. Não importa se passado, presente ou futuro. Ok? Vai cair na prova? Vai.